Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite da casa, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos. Trago o fraterno abraço da equipe da nossa casa, o Núcleo de Estudo Espírita Casa do Caminho. E lembrando que às vezes eu faço a exposição e esqueço de falar ao final, nós vamos ter um café agora no próximo domingo, dia 26 de abril. Estão todos convidados, nós já deixamos alguns convites, inclusive com a Sônia, e a gente está contando com a presença de todos lá. É o café beneficente para a construção da casa. Mas hoje, mais uma vez vamos tratar sobre uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz no seu capítulo 23, um capítulo intitulado de A Estranha Moral. Kardec fez uma compilação nesse capítulo daquelas passagens de mais difícil compreensão que, segundo ele, estariam no Evangelho, a espiritualidade escolheu essas passagens porque realmente elas trazem uma compreensão um pouco difícil se nós não entendermos o contexto, se nós não estudarmos o que o Cristo está dizendo. E é função da doutrina trazer essas reflexões. Na introdução do Evangelho, ou do Livro dos Espíritos, eu não vou lembrar agora, confundir, mas Kardec vai nos alertar que o Espiritismo ele traz a chave para entendimento de muitas coisas que até então não eram facilmente compreendidas. O Espiritismo tem essa função. Dos três aspectos que nós temos da doutrina espírita, o aspecto científico, filosófico e religioso, ele tem um aspecto que ele é mais relevante em relação a esta função do Espiritismo. Nós temos o aspecto científico dentro do Espiritismo, a parte mediúnica. O aspecto científico dentro do Espiritismo, os fenômenos, a mediunidade. Bom, a mediunidade, ela se dá no indivíduo independente do credo, independente da condição moral. Mediunidade é algo biológico. Mediunidade é mais um sentido, podemos assim dizer, de maneira análoga, do ser humano. Então, nós não precisamos do Espiritismo para termos a mediunidade. Agora, o Espiritismo será de grande valia para que o indivíduo que tem a mediunidade ostensiva, porque no fundo todos nós somos médios, mas aquele que tem a mediunidade dita ostensiva, bem a utilize em próprio favor e em favor do próximo. O aspecto filosófico, nós temos várias filosofias que trazem mensagens muito próximas ao Espiritismo, que explicam de outra maneira o que o Espiritismo vem nos trazer. Novamente na introdução, Kardec vai nos lembrar e vai nos dizer que Platão e Sócrates são precursores da doutrina espírita. Se nós olharmos a filosofia estoica, nós vamos ter, só para citar muitos pontos que são convergentes. Dizem, até sem ter uma prova assim, chancelada pela ciência, mas dizem que Sêneca e Paulo trocavam cartas em sua época. Existem até essas cartas, mas não existe uma confirmação científica. Pela proximidade que tinha, era possível, inclusive, se é real ou não, mas uma possibilidade de conversação entre essas duas filosofias, porque existem muitos pontos em comum. Mas dentro da religiosidade é que nós temos o grande diferencial. Porque quando nós temos o aspecto religioso, o aspecto moral
cristão é que nós temos a diferença nos outros aspectos. Como disse para vocês, a mediunidade pode existir independente da condição do credo. Mas quando o aspecto da moral cristã, que nos é repassado de maneira tão mais de fácil compreensão, quando é pelo Espiritismo, quando essa moral é absorvida, se transforma a mediunidade, transforma o aspecto e o proveito que o médium tira da sua mediunidade, transforma o proveito que ele traz para a sociedade com a sua mediunidade. Isso acontece se incorporar a mediunidade ao conhecimento científico que traz a parte moral. Da filosofia, a mesma coisa pode se dizer. Quando aquele que tem o conhecimento filosófico agrega a essa filosofia a moral cristã, que os Espíritos tão bem vieram nos relembrar como Consolador, que vieram aprofundar, que vieram facilitar a nossa compreensão, muito melhor trará para a sociedade e para o indivíduo aquele conhecimento que ele tem. Nós já vimos durante a história tantas pessoas inteligentíssimas, com conhecimento vasto em todas as ciências, fazerem muito mal para si e para a sua sociedade desse conhecimento, por falta do aspecto moral. Então a diferença é o aspecto moral. E eu falo isso quando vou falar para vocês desta estranha moral, que está no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse ponto, ele traz realmente aspectos que, se nós não tivermos, quando estivermos lendo, a compreensão do aspecto moral cristão, fica realmente difícil de entender. Se nós fizermos uma interpretação rasa, válida, mais rasa, apenas literal, vai ficar confuso. Vai ficar confuso. E a gente vai começar a pensar, mas será que foi dito isso mesmo? Será que o Cristo não se equivocou na hora de falar e não se perdeu, a pessoa que transcreveu não se perdeu? Não. É por falta de nós aprofundarmos o conhecimento, aprofundarmos a interpretação, é que nós muitas vezes temos essas dúvidas. O Haroldo vai falar muito bem, lembrar muito bem, vai dizer assim, que quem lê o Evangelho e dele busca apenas a interpretação literal, é parecido com aquela pessoa que vai comer uma banana, descasca a banana e come a casca. E joga a banana fora. Alimenta-se, alimenta-se. Mas o melhor ele joga fora. Então, quando a gente passa o olho nessas passagens, é muito estranho mesmo, né? E aí vai os expositores tem que explicar. Muita gente, quando expositor, que a gente quer conversar, quando a pessoa vem puxar esse tipo de assunto, essas passagens, assim, vou ter que falar bastante para explicar, e nem eu, às vezes, vou lembrar de tudo que eu tenho que falar para vocês falar. Tu vê, na moral estranha vai falar sobre, aqui diz, aborrecer pai e mãe, abandonar pai e mãe e filhos, deixar os mortos, enterrar os seus mortos, que é o que eu vim falar hoje para vocês, não vim trazer a paz, mas a espada. E nessa passagem de deixar os mortos, enterrar os seus mortos, o primeiro aspecto que entra em conflito numa leitura rápida, e a gente vai ler a passagem aqui e vai contextualizar, é a questão da piedade filial. O primeiro questionamento que se fala sobre a piedade filial, mas como assim? Eu vou deixar meu pai falecido para trás e eu não tinha que honrar o pai e a mãe? Não é um mandamento lá da lei mosaica, depois reforçado pelo Cristo, e a doutrina também tem um capítulo especial para isso, em que poucas vezes a espiritualidade e Kardec foram tão duros a criticar a ausência de cumprimento de um mandamento, quando eles falam da ingratidão dos filhos.
E aí estaria uma passagem que o Cristo diz, ele pede para enterrar o pai, ele diz, deixa os mortos enterrar os mortos. E aí as pessoas dizem, mas agora eu não entendi. Eu tenho que dar atenção para os meus pais ou eu tenho que deixar ele para trás para seguir? Então, é para falar sobre isso que eu vim hoje aqui para a gente conversar. E mas eu faço essa introdução para que a gente entenda que quando a gente vai ler uma passagem do Evangelho, nós temos que ler sobre a régua do amor. Mas aquele amor tão perfeito que só um ser tão perfeito quanto Cristo poderia nos exemplificar e demonstrar. No Cristo e nas suas palavras não há erro, não há, não há contradição, há amor. Se nós pegarmos uma passagem do Cristo e não conseguirmos entender que ali existe uma expressão de amor, ou entendermos que não existe amor naquela passagem, e amor não falo do amor carinho, eu falo do amor carinho, do amor respeito, né? De toda aquela passagem que Paulo vai nos falar também lá em Coríntios, aquele amor que não prega o ódio, aquele amor que prega a inclusão, aquele amor que prega a compreensão, a fraternidade, a caridade, é desse que eu estou falando. Se nós não identificarmos, quando lemos uma passagem do Evangelho, esses atributos ali, ou a gente leu errado, ou a gente entendeu errado, porque eles estão ali, procure que vocês vão achar. Não há passagem do Cristo onde esses elementos não estejam. Então, cabe a nós agora buscarmos esses elementos nessa passagem, não é? E disse assim, ó, disse ao outro, segue-me, e o outro respondeu, Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou, deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, quanto a ti vai anunciar o reino de Deus. Nós temos que entender quando, para quem, e com quem que ele estava quando falou isso. Ele estava falando com o público dele, daquela época, os judeus. Uma sociedade acostumada a entender que aquilo que vem das escrituras, ou aquilo que vem da religião, não é para ser visto literalmente. Eles sempre buscavam, ou sempre souberam, os judeus, os compatriotas de Jesus, que dali nós teríamos que tirar a essência. Porque a Bíblia não é um livro, eles já sabiam isso, já conheciam isso. As Escrituras não são algo histórico, um documento histórico, e sim uma história para se tirar a mensagem dela. Os rabinos da época costumavam dizer que a Torá tinha 70 faces. Ou seja, tinha 70 maneiras, no mínimo, isso é mais uma metáfora, para entender que ali tínhamos que tirar as interpretações. Então, quando Jesus falava através de metáfora, ele estava muito à vontade, porque ele tinha a compreensão de que aquele povo que estava assistindo sabia que ele estava falando sobre metáforas, através de parábolas, e não estava querendo ser literal. Nós é que muitas vezes queremos literalidade aonde o Cristo já queria passar uma história para que a gente tirasse a mensagem. Como ele pergunta ao doutor da lei, quando o doutor da lei pergunta quem é o próximo ou qual é os seus maiores mandamentos, ele vai dizer, o que está escrito e como tu lês o que está escrito? Essa é a conversa do mestre. O que tu tira dali? Não é? Então ele falou para esse público. Então quando ele fala uma passagem, quando ele conta uma parábola, quando ele conta uma historieta, ele sabe que na verdade ele está passando uma história para que as pessoas, com base naquela história, tirem a mensagem, não fiquem na literalidade. E isso é importante para que a gente saiba, junto com outro aspecto do amor, é porque quando ele fala de mortos, que mortos Jesus está se referindo? Quem são os mortos para Jesus? Os mortos não são pela primeira vez referenciados nas Escrituras nessa passagem. Por várias passagens na Escritura, Jesus e depois
os seus apóstolos, principalmente Paulo, vão se referir a mortos. Na passagem do filho pródigo, o pai diz que justifica a alegria dele para dizer assim: eu tenho que me alegrar, meu filho estava morto e retornou à vida. Por que o filho dele estava morto se estava vivo? Não é? E ele vai falar mais ainda. Vai dizer assim, por isso, aí em Éfeso, Paulo vai dizer, por isso diz, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como os nécios, mas como os sábios. Em outra passagem, o apóstolo também vai se referir aos mortos que se entregavam às questões seculares, às questões da matéria, que são como mortos. É nesse ponto que nós passamos a entender que mortos, a que se refere o Cristo, são aqueles que deixaram para esta vida apenas os aspectos materiais, que se perderam nas questões seculares, se perderam nas questões materiais. Estes são mortos. Os vivos, os despertos, são aqueles que veem nessa vida muito mais do que uma questão simplesmente material. Porque o Cristo já vai nos dizer isso em várias passagens, basta a gente concatenar. Ele vai dizer que nós viemos para cá para angariar tesouros no céu e não tesouros na terra. Ou seja, existe um aspecto material e um aspecto espiritual. Existem tesouros no céu onde a traça não corrói, onde a ferrugem não corrói, a traça não come. Mas existem também tesouros na terra que servem e devem nos servir, mas não que a gente tenha que servir a eles. Então, o aspecto material e espiritual está sempre presente, e Cristo sempre nos alertando, dizendo que a gente não pode servir a Deus e a Mamon. Ele não está dizendo que não exista Deus, não exista Mamon, ele diz que não pode servir a Deus e a Mamon, tu tem que escolher um dos dois. Não é que não existam tesouros na terra, não existe, mas tem os tesouros no céu, tu tem que escolher onde melhor vai. Não é que existam vivos e mortos, existem, mas aqueles aqueles que se dedicam a essa questão secular e aqueles que prestam atenção na mensagem do Cristo. E é interessante que nessa passagem, o Cristo vai falar com 3 pessoas. Ele vai conversar com 3. E eu vou ler as 3 para que a gente avance. E aconteceu que, indo pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde queres que fores. E disse-lhe Jesus: a raposa tem covios, as aves o seu ninho, as aves do céu o seu ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Esse foi o primeiro que ele conversou na mesma passagem. Segue. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que eu primeiro vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixai os mortos enterrar seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. E disse também a outro, um terceiro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa primeiro eu me despedir dos que estão na minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado olha para trás e é apto ao reino dos céus. Ou seja, nessa passagem que Kardec pensou apenas uma conversa, nós temos 3 conversas. Na primeira, que também alguém se propõe a seguir o caminho de Jesus, Jesus já alerta ele. Se você vai me seguir, pensando que com isso te trará benefícios da matéria, saiba que o Filho do Homem e aqueles que o seguem não têm nenhuma pedra onde reclinar a cabeça. Ele não prometeu tesouros da terra a quem queria seguir. Prometeu tesouros, prometeu a salvação, inclusive. Né? Mas esses tesouros são os do céu. Quem busca o Cristo pensando que terá como recompensa do seu bom comportamento a
benefícios materiais, eu acho que o Cristo já alertou antes, né? Ele não tem nenhuma pedra onde reclinar a cabeça, não é só essa prosperidade que o Cristo promete. Ao segundo nós vamos falar aqui. E o terceiro é muito importante a gente prestar atenção. Que o Cristo vai usar de outra passagem, vai dizer que aquele que pega o arado e olha para trás não é digno de pegar o arado. O que é isso, meus irmãos? Vamos pegar a passagem e vamos dar uma olhadinha nela. O que é o trabalho com arado? O arado, naquela época, era um instrumento certamente grande, que um animal puxava, ele ia em linha reta abrindo as covas ali para que depois fosse feito o plantio, né? Então a pessoa tinha que segurar aquele arado com uma mão, com a outra ele tinha que cutucar o bicho, ele tinha que prestar atenção para que a coisa fosse reta. Agora imagina tu fazendo isso olhando para trás. Vai sair um belo serviço, né? Vai sair uma plantação toda torta. Então o Cristo já dizia, quando pegares no arado, não olha para trás. Presta atenção no serviço e te dedica ao que está fazendo com toda a tua força, para que o serviço saia bem feito. E nós muitas vezes começamos a não conseguimos fazer esse serviço bem feito, porque a gente fica realmente olhando para trás com o arado na mão. Ah, se eu tivesse feito isso. Ou então, se eu tivesse começado antes. Mas eu estou aqui, mas eu estou deixando o meu trabalho, estou deixando de assistir a minha novela, estou deixando de assistir o meu jogo, estou olhando. Ou então, se eu tivesse feito isso no passado, ou então as pessoas que ficaram lá. Trabalha olhando para frente. Se tu ficar olhando para trás e para trás e para trás, tu não progride. Não que tu tenhas que abandonar, mas tu estás trabalhando, tu pegou o arado a trabalhar. Presta atenção no serviço. Não dá para te ficar nessa, faz um pouco aqui, quando eu estou trabalhando aqui, estou com a cabeça em casa. Quando eu estou em casa, eu estou com a cabeça aqui, porque eu não vim para cá. Aí tu não vai para lugar nenhum. Quando a gente ora, muitas vezes, no início das atividades espíritas, o que a gente diz? Em muitas casas a gente já vê essas orações, né? Que a gente diz que deixe da porta para fora as coisas do mundo, que agora se concentre aqui. Isto é mais ou menos o que o Cristo quis nos dizer. Quando a gente estiver aqui, a gente faça como diz lá no primeiro mandamento. Amará teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todas as tuas... de tudo. Te entrega. É isso que o Cristo pede. Ele vai dizer disso de outra maneira, não poderás amar a Deus e a mamão. Tem que seguir um dos dois. Que sua palavra seja sim, sim, não, não. Decisão. No outro eu falei sobre a prosperidade e nesse aqui eu vou falar sobre os mortos. Então deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Mortos no sentido daqueles que perdem essa grande oportunidade que nós temos e se dedicam apenas às coisas seculares. Se perdem no caminho assim como se perdeu o filho pródigo. Que podem voltar ao caminho. Perfeito? Mas enquanto estiveres nesse caminho, são considerados realmente aqueles que perdem essa oportunidade. O Cristo jamais ia dizer a uma pessoa para que deixasse para trás os seus pais. Não é isso. Mas deixar esses mortos. Até os pais tem um aspectozinho interessante nessa passagem, porque tem um outro aspecto. Por que ele usou o pai? Talvez porque, diferente do que acontece hoje, mas muito próximo do que acontecia há um tempo atrás, os velórios naquela época, por tradição, não duravam tão pouco, duravam mais tempo, era uma cerimônia bem longa. E os judeus, eles valorizavam ou exigiam até de uma maneira que os parentes estivessem no velório chorando pelo morto. E se assim não fizesse, teriam até algumas punições. Uma delas que se aventa a possibilidade era de perder o direito à herança.
por não ter comparecido na despedida. Então aí já existe um probleminha, que ele queria primeiro resolver essa situação dele, se não perder, para depois seguir. Então ele vai dizer, não te preocupa com isso, deixa os mortos o trabalho de enterrar os mortos. Deixa aqueles que se dedicam às questões apenas do homem, deixa que eles vão se resolver. Quanto a ti que já tivesse o despertar, vá e pregue a palavra de Deus. Vá e dê seu testemunho. Meus irmãos, o despertar de consciência não tem regresso. Se não todos, a maioria dos que estão aqui, os dos depoimentos também, que eu, enquanto espírita, escuto, é aqueles que não compreendem como pode haver um ex-espírita. Depois que a consciência desperta, o conhecimento entra, né? Tu te apropria daquele conhecimento, não tem como voltar atrás. É muito difícil. Como no mito da caixa de Pandora, depois que abriu, olhou, não dá para botar mais na caixinha. Então, o trabalho do desperto, aquele que mais é dado, mais será cobrado, o trabalho do desperto é divulgar. Divulgar o conhecimento que adquiriu. Como diria Francisco, não é sair fazendo palestra por aí, é divulgar. E se preciso usando palavras, mas divulgar pelo exemplo, pelo nosso comportamento na sociedade, pela nossa maneira de agir, pelo proceder. Ele não está dizendo para a gente fazer palestra. Até porque palestrante é um outro problema. O palestrante ele é aquele que mais precisa ouvir. E vocês não, que são expositores, e aqueles que não são, eu vou dizer. Quando a gente faz uma exposição, ela é muito, muito, muito verdadeiramente para nós. Se nós pararmos para olhar, a gente vai assistir realmente, eu não estou prestando atenção nisso que eu deveria estar prestando atenção. Né? E a gente vem aqui, e aí a gente se expõe de uma maneira assim, agora tu tens que fazer, porque agora tu expôs aquela situação, então agora tu não pode voltar atrás, não pode dizer que tu não sabia não é? Então, não é esse o ponto. Ele quer dizer que a gente vá demonstrar, através dos nossos atos, da nossa postura na sociedade, isso que nós conhecemos. Né? E a relação material? A relação material é uma relação... É porque ali está o horário, eu estou com mais poucos minutos. Eu estou contando por ali, mas ele tem 10, é só 5 minutos que eu tenho. Né? Então tá. A questão material, eu vou trazer um conhecimento que a Lúcia Helena Galvão, uma filósofa brasileira ligada à Nova Acrópole, que eu gosto muito, tenho muita admiração pelo conhecimento dela, pelo que ela passa. Ela trouxe uma passagem que é, assim, não é dela, mas ela relembrou, e ela vai dizer sobre o materialismo e a espiritualidade. A nossa relação com Deus, ela é uma relação material ou ela é uma relação espiritual? E ela trouxe uma fórmula simples de um outro filósofo para definir isso aí. Ela vai dizer o seguinte: e o materialista é o morto, o espiritualista é o vivo. Nessa nossa passagem aqui, vamos tirar esses dois conceitos, né? Para a gente entender em que lado a gente está. Se a gente tem que despertar, ou nós que dormimos, ou se nós já estamos despertos e temos que sair a pregar. Ela vai dizer o seguinte: que se Deus é o meio para a gente alcançar o mundo, a nossa relação religiosa ela é materialista. Se o mundo é o meio para a gente alcançar a Deus, a nossa relação com Deus ela é espiritual. Entender melhor. Se eu, para alcançar os bens materiais, um carro, uma casa, uma promoção, fico rezando para Deus, Deus é útil para mim alcançar as minhas coisas do mundo. E Ele só será útil para mim se Ele me der o que eu quero ou se Ele não me tirar o que eu tenho.
Então a minha relação com Deus é de meio. Deus é meio para alcançar as coisas que eu quero no mundo. Essa é uma relação materialista. Se Deus, ele é simplesmente o mecanismo que eu tenho para alcançar as minhas coisas do matéria, ele é materialista, não vão. Nossa relação com Deus está sendo materialista. Porque assim que eu tiver as coisas que eu tenho, o seguro de não perder, Deus perde a importância e relevância para mim. Agora, quando eu uso as coisas do mundo para alcançar as coisas de Deus, a dita salvação, a minha evolução, para aprimorar as minhas virtudes, cumprir a minha função com essa reencarnação, aí eu tenho uma relação espiritual. Quando eu uso das coisas do mundo para alcançar Deus, é espiritual. Essa é uma relação espiritual. Esse está desperto. O outro, apesar de achar que tem uma relação espiritual com Deus, ele tem uma relação puramente material. Deus é um meio, é uma ferramenta. Então nós devemos nos questionar. Se eu busco a religião para alcançar bens materiais, a dita prosperidade material, muito prometida em muitos meios religiosos hoje, ou se a prosperidade que eu busco é a prosperidade das virtudes e dos tesouros do céu, aquele que Jesus disse e nos alertou, quer seguir? Segue, mas saiba, o Filho do Homem não tem uma pedra onde reclinar a cabeça. E você angariai tesouros na terra, no céu, e não na terra. Essa prosperidade chega aos despertos e àqueles que realmente têm uma relação espiritual com Deus. Agora, os outros que buscam na religião as coisas do mundo, saibam que Cristo não prometeu as coisas do mundo aos que o seguem. Está usando a ferramenta errada para alcançar esse objetivo. Então, entendemos se nós estamos entre os mortos ou os vivos. E se tivermos entre os mortos, também não tem muito problema não, porque todos aqui vão ser anjos algum dia. Mas nós temos que nos atender às palavras de Paulo. Desperta, ó tu que dormes. Desperta tu que está entre os mortos. Não é? A passagem dele. Desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. E só uma última passagemzinha. Então, quando ele diz assim, deixa os mortos enterrar os mortos, ele está falando desse aspecto. Ou, pelo menos, isso é uma maneira de olhar o que ele está nos dizendo. E aí, mas tem a outra partezinha, que vai dizer a seguinte. Deixa os mortos o cuidado de enterrar os mortos. Não, parece. Disse a outro, segue-me. O outro respondeu, Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Veja, ele não disse ao Cristo que ele não ia seguir o Cristo. Ele fez aquilo que muitos de nós fizemos. E alguns não, mas muitos de nós fizemos. Em algum momento da nossa vida. Eu sei que eu tenho que seguir o Senhor, eu sei que o Senhor está certo, eu sei que a doutrina ou a religião que eu sigo vai me fazer muito bem para a vida, mas deixa primeiro eu resolver as minhas questões materiais. Quando eu estiver aposentado, quando eu tiver pago as minhas prestações, quando o campeonato acabar, quando a novela terminar, aí eu vou. Esse é o aspecto. Ele não se negou a seguir o Cristo. Ele disse, mas deixa primeiro que eu vá resolver as minhas questões com a família, com as questões da matéria ali, com a minha questão de herança, depois eu vou. Quantas vezes nós já deparamos com essa situação? Não, hoje... Não. Tem que trabalhar lá no centro, tem que ir. Não, mas hoje não, deixa primeiro eu resolver essa situação, deixa acabar essa novela, depois eu vou. Aí eu começo a trabalhar lá. Deixa o meu time ser desclassificado desse campeonato, por enquanto ele está jogando bem, depois eu vou. Agora eu não tenho tempo.
A advertência do Cristo é para isso. Porque ele não disse que não seguiria, ele só disse que primeiro deixa eu resolver as questões materiais que me afligem para depois eu dar atenção para você. Nós já tivemos nessa situação? É só para que a gente faça o questionamento. A ideia da exposição é que a gente se questione, reflita. Cada um tem seu filtro. Isso é de cada um. Mas, então, é que a gente entenda que essa história, deixa eu primeiro resolver as minhas coisas para depois eu me dedicar às coisas do céu, isto já tinham perguntado por Cristo se estava certo. E o Cristo já tinha dado a resposta. Não, deixa essas coisas para lá. Tu vai tratar das coisas do céu. O Cristo, quando nós estivermos nessa dúvida, ou diante dessa situação, e perguntar se o Cristo vai... O que aconteceria se eu perguntasse isso para o Cristo, se primeiro deixa eu fazer minhas coisinhas aqui, para depois seguir? A gente já sabe a resposta está aqui. Deixa isso para lá. Tu vá, já tens o conhecimento, tu vais viver a parte espiritual. Agradeço, a vocês pela oportunidade, que a gente tenha essa reflexão no nosso dia a dia, que a gente desperte, e que a gente consiga tomar as decisões corretas, e que a gente, diante dessas situações, meus irmãos, dessas passagens que parecem ser estranhas, e quando a gente olha e vê violência, vê preconceito, vê qualquer vestígio de ódio, vestígio de algo que não seja compatível com o amor perfeito do Cristo, pode ter certeza, o erro não está na mensagem, está na maneira que a gente está lendo. Profunda, tu vai encontrar ali amor. Então, que essas passagens que parecem ser estranhas, que não causem estranheza a nós. E que o nosso amor seja guia de nós, o nosso amor, nos ligarmos ao amor de Cristo e assim entendermos a sua amada mensagem. Agradeço a todos vocês, agradeço o convite da casa, a oportunidade de estar aqui. Convido novamente para o nosso café no dia 26, os ingressos estão aqui com o Sônia. E eu peço a todos vocês que reflitam, assim como eu irei refletir, sobre tudo o que o Evangelho nos traz. Muito obrigado e uma boa noite a todos.